Apresentação do Sophos Intercept X, precisamente o DLP, que é a prevenção de perda de dados. Ela está disponível tanto no Intercept X como no Firewall da Sophos, o XG. E vai dar uma demonstração básica da configuração e ele em funcionamento na prática. A prevenção de perda de dados, ou ADLP como é conhecido, é uma estratégia para garantir que os dados da empresa, dados confidenciais ou informações críticas, agora com LGPD, informações sensíveis da rede, não seja comprometida ou enviadas para fora da empresa, para fora da rede corporativa. O termo é usado para descrever um produto que ajuda a administrar a rede e controlar os dados, controlando quais dados os usuários podem transmitir. O DLP da Sophos usa uma regra de negócio para classificar e proteger as informações confidenciais ou informações críticas, de modo que o usuário não autorizado não possa compartilhar essas informações, tanto de forma acidental ou de forma maliciosa mesmo. Se o funcionário tentar encaminhar um e-mail ou um anexo qualquer de um arquivo corporativo com os dados sensíveis que o administrador da rede pré-cadastrou no DLP, ele vai ter a permissão negada e assim protegendo a empresa de vazamento de informações. A configuração dele é bem simples, nós vamos mostrar nos passos a seguir e depois nós vamos mostrar ele na prática, o funcionamento e como que o usuário pode receber uma notificação que os dados foi bloqueado ou não. As informações podem ser catalogadas tanto em arquivos, modelos de arquivos pré-configurados, como modelos de banco de dados, modelos de imagens médicas, texto puro também funciona, ou por expressão. Ele também tem a condição de bloquear o tipo de arquivo ou a expressão, seja ela um conjunto de expressões pré-definidas dentro da política ou uma expressão única. Um exemplo que nós vamos mostrar aqui a seguir é se você colocar um termo confidencial dentro de um documento, de qualquer forma, ele vai considerar esse documento como um documento restrito e não vai permitir a transferência desse documento. Nós vamos mostrar a seguir, mostrando aqui como que vai partir essa configuração. Aqui temos o painel de administração da Sophos. Todos os produtos da Sophos podem ser gerenciados em um único painel. Aqui você tem um painel bem simples, bem intuitivo, onde ele já mostra os alertas recentes, a configuração dos dispositivos ou usuários. A Sophos também tem um aplicativo voltado a mobile e servidores. O controle de ameaças e logo abaixo aqui nós temos uma notícia global, de interesse global. Todos os alertas ficam aqui de forma bem simples. Uma análise de ameaças, que já parte na parte de configuração mais avançado, e os relatórios dele. Todos os relatórios são fornecidos pela Sophos, são gratuitos. Não precisa pagar nada à parte por isso, ele vai só fazer o gerenciamento de forma intuitiva e esse relatório pode ser customizado da forma que for necessária. A configuração do DLP, nesse ponto aqui, ela será feita no endpoint da Sophos, o Intercept X, mas ela também é possível ser configurada com uma licença à parte diretamente no server, diretamente no firewall. No gerenciamento de firewall aqui, ele mostra todos os firewalls da rede também e as configurações podem ser feitas aqui. No nosso caso, nós vamos direto ao Endpoint Protector, que é onde vai ser feita a configuração da política DLP. Assim como o painel admin, cada um tem o seu relatório e o seu dashboard próprio. Assim você pode ver as informações de forma mais organizada e mais detalhada. Aqui também tem informação de resumo por dispositivo e por usuário, por assim dizer, as ameaças mais recentes
e o controle de web, as ameaças bloqueadas, políticas, violações de políticas e outras coisas. Logs e relatórios também estão aqui. E o que nos interessa é inicialmente aqui a configuração do DLP. O DLP ele vai ser configurado aqui em políticas. Temos aqui algumas políticas básicas: controle de ameaça, controle de periférico, controle de aplicativo, como em todos os anti-malwares de forma normal, todos os anti-malwares hoje têm. E aqui a prevenção de dados. Nós temos duas formas de aplicar essa política. Ela pode ser aplicada tanto de forma global para todos os usuários. Ela é aplicada aqui em configurações, basta ativar a política e fazer as configurações determinadas. Ok. E ela também pode ser feita da outra forma, por máquina ou por grupo. Você pode definir um computador específico ou um grupo de pessoas específicos e determinar que só aquele grupo vai trabalhar com determinada política. Não tem limite de quantidade de políticas, o limite é ilimitado e as configurações é de forma bem intuitiva e simples. As configurações da política ela é realizada aqui, dessa forma, bastando simplesmente ativar a política. Por padrão, ela vem sempre desativada. Como eu falei anteriormente, a política pode ser adicionada de algumas formas. Você pode adicionar uma regra existente. A Sophos tem inúmeras regras já vem por padrão, padrão de fábrica mesmo, informações bancárias, informações de identificação e várias outras. A outra forma de regra é uma regra personalizada de conteúdo. Aqui seria uma regra voltada a expressões. Expressões dentro de documentos podem ser bloqueadas a qualquer momento. E uma regra para arquivo. Arquivos de tipos conhecidos, tipo SQL, tipo TXT, informações de imagens, diversas outras informações podem ser adicionadas também. Já foi pré-configuradas 3 regras para adiantar um pouco o processo. Nós temos uma regra de expressão, onde a expressão confidencial será bloqueada. Temos aqui uma regra em compliance com a LGPD do Brasil, onde informações, alguns tipos de informações de documentos, nome bancário, alguma coisa, onde possa identificar o indivíduo, vai ser bloqueado. E uma regra de arquivo, onde qualquer banco de dados, qualquer informação de banco de dados vai ser bloqueada, arquivos de backup e outras informações a mais. Ok, a primeira regra que nós vamos configurar é a regra de expressão. Vou dar uma pincelada rápida por cima dela para que tenha um pouco de conhecimento. A regra de expressão, informações básicas dela, como criar a regra. Alguns campos são obrigatórios, tem que ser preenchido. Tem a opção de se enviar um alerta sempre que alguém tentar corromper ou tentar enviar algum arquivo que esteja dentro dessa regra. Ele vai enviar no e-mail. Esse e-mail é cadastrado assim que se cria o Sophos Admin. Depois tem uma configuração que pode alterar ou adicionar novos e-mails, mas inicialmente ele é criado na hora que se inicia dashboard. A hora que se inicia o primeiro acesso ao Sophos Admin, ele já pede esse e-mail. A condição do arquivo, qualquer arquivo que contiver ou que o destino for, pode-se também adicionar exceções, exclusões, como se fosse um arquivo de caixa. Qualquer arquivo que tenha um nome caixa lá, ele poderia colocar uma permissão. As ações do aplicativo, do arquivo, você pode permitir a transferência, ele faz só registrar o log que esse arquivo passou pela rede, quem enviou e para onde foi. Pode permitir o arquivo se o usuário confirmar, se ele clicar no botãozinho lá de OK, ele permite, ou pode bloquear a transferência. E na próxima tela, nós temos as configurações da regra e do conteúdo. Aqui, a condição do conteúdo. O arquivo tiver a palavra confidencial.
essa é a lista do conteúdo. Todos esses termos, todo arquivo que tiver esse termo confidencial, tanto em português quanto em inglês, ele vai ser bloqueado. Quando que ele vai bloquear esse arquivo? Quando o destino for clientes de e-mail, qualquer um, Lotus, Outlook Express, Thunderbird ou em Windows Mail, Internet Browser, qualquer um desses ele pode bloquear, Instant Message, Link, Office, Skype. Aqui também entra, apesar de ele não mostrar, tentativas de envio para o WhatsApp Web. O WhatsApp Web ele vai considerar como um browser. Mensagem instantânea de browser, Firefox e demais storages. As exclusões do arquivo, onde se adiciona as exclusões. Aqui no caso, qualquer arquivo que tiver o nome caixa vai ser bloqueado, vai ser permitido. Qualquer arquivo com o nome caixa será permitido. A ação: bloquear a transferência dos demais. Terminamos, habilitamos a regra. Outro tipo seria o tipo de bloqueio por arquivo, por tipo de arquivo. Aqui nós temos o exemplo, aqui segue o padrão dos demais, não adicionaremos exclusões, certo? A descrição do arquivo, condições do arquivo. O arquivo, qual o tipo do arquivo? Qualquer tipo de arquivo, arquivo de mídia, arquivo de e-mail, database, arquivos encriptografados, container de virtualização, todos esses tipos de modelos de arquivos serão bloqueados para o envio. Aqui também o bloqueio, vamos fazer um bloqueio geral, exclusões não teremos nenhuma e a ação será bloquear a transferência. O arquivo SQL, aqui seria qualquer tipo de envio de arquivo. Perdão, estou repetindo aqui, vamos voltar. Informações pessoais do Brasil, que seria a informação de LGPD. Aqui entra uma nova forma, a forma com que ele trabalha. Essa é uma regra que já vem meio que pré-configurada, mas porém é necessário algumas alterações. As condições, as exclusões aqui é padrão e vamos permitir a transferência se o usuário confirmar. É aqui onde está o pulo do gato do DLP da Sophos. Ele pode determinar o número de correspondências. Um exemplo seria se tivesse 3 ou mais correspondências de endereços de CEP, ele bloquearia. Se tiver uma dependência de número de telefone, ele bloquearia e assim por diante. Pode configurar conforme for. Informações bancárias do Brasil, documentos. Essa questão dos documentos dele, ele considera o padrão do estado de São Paulo. Ele ainda não considera o padrão do estado de Goiás e Tocantins, que a quantidade de número é menor. Mas é possível criar uma configuração, criar uma condição que esse arquivo possa ser bloqueado. Ou destino, vamos colocar qualquer destino para bloquear. E uma exclusão, vamos deixar aqui um modelo de apresentação. E permitir a transferência somente se o usuário confirmar. Okay. A regra básica é isso, configuramos a regra, temos apenas que salvar para ela aplicar a política. E agora vamos à nova parte da política, que é a demonstração na prática. Para a prova de conceito, nós criamos aqui alguns documentos onde vai estar algumas informações e alguns modelos de arquivo que vai ser bloqueado ou permitido conforme as regras que nós criamos da Sophos lá. Nós temos aqui um documento de texto simples com informação de CPF. Note que a informação de CPF não tem traços nem pontos. Temos aqui outro documento de texto onde já contém os pontos e traços. Vamos remover essa parte aqui só para ficar melhor essa prova. Também temos aqui
um formulário do Excel onde tem informações bancárias, o nome do funcionário, o banco, a agência e conta. Ele também consegue identificar por esse modelo de arquivo, e um outro documento de texto, um documento do Word, onde não tem muitos dados, dados sigilosos de informações desse tipo, mas porém no texto tem a expressão confidencial, aonde ele vai estar barrando essa expressão. E para a prova de conceito, nós vamos estar usando um desses e-mails temporários, no caso aqui o Gorilla Mail, que é um e-mail desses descartáveis que a gente encontra aí pela internet. O primeiro arquivo que nós vamos tentar enviar é o arquivo de caixa. Deixa eu pegar ele aqui só para ver o conteúdo dele, só um minuto. O arquivo de caixa, apesar dele ser um arquivo de caixa, ele tem a palavra confidencial no meio, que foi a regra que nós definimos para ele barrar. Vamos anexar o arquivo. O arquivo foi sem erro algum. Como não tem regra de bloqueio, atualizar a página. Um novo modelo de arquivo. Tentar enviar o arquivo aqui, com documento CPF. Instantaneamente, a Sofos já informa que esse modelo de arquivo não pode ser enviado, que o arquivo foi bloqueado. A mesma coisa se eu enviar um arquivo, cadastro de funcionários, onde continha informações bancárias. Essa informação bancária se enquadra naquela regra que nós criamos em compliance com a LGPD. Atualizar novamente. E mais uma tentativa aqui. Vamos enviar o cadastro de clientes. Pode ser que aconteça isso. Como nós colocamos várias regras ao mesmo tempo, e muito rápida, ele não apareceu uma mensagem de erro. Porém, se você for lá no log do Sofos, ele vai mostrar o bloqueio. Nos logs, sempre que o cliente tentar enviar o arquivo várias vezes e ele aparecer a mensagem, depois de umas 3 ou 4 vezes ele já não mostra mais a mensagem, ele simplesmente bloqueia o arquivo. Mas se você ver aqui, o documento foi bloqueado da mesma forma. Agora vamos tentar fazer aqui o envio de um arquivo SQL. Lembrando que sempre que atualiza uma regra, ela demora em média de 30 segundos a 1 minuto para ser atualizada no endpoint. Isso dependendo da velocidade de internet de cada ponto, tá ok? O arquivo SQL, a mensagem que aparece, sempre que aparecer essa mensagem, como nós configuramos lá na política para o usuário permitir ou bloquear a solicitação, ela pode ser bloqueada aqui, permitida. Um ponto a ser observado é que aquela mensagem que aparece, ela pode ser também modificada ou customizada. Lá no Endpoint Protector, políticas, Serve Protect. As mensagens aos usuários. Essa mensagem ela pode ser modificada, pode permitir modificar a mensagem, customizar ela da forma que quiser, ou ela também pode ser desativada. O usuário simplesmente não vai receber mensagem alguma
que o arquivo foi bloqueado. Apenas o administrador lá nos logs vai poder ter a ideia do que foi bloqueado. Os logs têm duas formas de ser vista. Aqui em logs e relatórios, prevenção de perda de dados, onde ele vai informar aqui, ou da forma mais completa, no Sophos Admin, logs e relatórios, eventos gerais. Vamos marcar só ele aqui. Em logs gerais aqui e atualizar. Todos os bloqueios foram feitos aqui. Aqui ele informa de forma detalhada qual foi o evento, o tipo de bloqueio que foi realizado, para onde estava enviando, da onde que partiu, para onde foi. Eu não tenho nenhum de e-mail aqui. Deixa eu localizar um print de um colega para mostrar. Esse é um print de um colega, seria o envio de e-mail para e-mail. Ele informa da onde saiu, para onde ele estava indo, a regra de bloqueio, ele tem várias regras configuradas, ele vai informar cada bloqueio, as categorias e o objeto de cada bloqueio. Este aqui, ele tá sendo DLP registrado no gateway do e-mail, tá? A mesma forma vale para o InterceptX, para o Firewall da Sophos, o XG, ou o e-mail Protector da Sophos. Essa foi uma apresentação de forma resumida do aplicativo da Sophos de perda de prevenção de dados. E é isso. Nox 5 agradece e qualquer dúvida estamos à disposição.